Abra comigo lá em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Quero falar com vocês hoje sobre um tema que é compaixão que gera vida. Com base nesse texto, um texto que fala sobre o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Versículo 11 ao versículo 17. Está escrito assim: Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de ministrar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Pai, eu oro para que a Tua palavra venha gerar vida em nós nessa noite, Pai. Eu oro para que nós possamos, meu Deus, nessa noite, Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Essa noite tão especial em que nós celebramos também a ceia do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que nós possamos sair daqui hoje cheios da vida de Deus. Eu oro, meu Deus, pelo enchimento do Espírito Santo, Pai. Eu oro, meu Deus, por olhos abertos, Pai, por ouvidos abertos, Pai, por uma mente, meu Deus, que entenda, Pai. Eu oro, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, enxergar pela perspectiva do Senhor, meu Deus, pela perspectiva dos céus. Pai, nessa noite nós repreendemos, Senhor, toda passividade, nós repreendemos, Senhor, toda distração, meu Deus, tudo aquilo que quer tentar atrapalhar de alguma forma aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Mas nós declaramos, meu Deus, que nós vamos, meu Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para viver, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor vai, meu Deus, operar, meu Deus, grandes coisas aqui, Pai. Nós cremos nisso, nós cremos, meu Deus, que o Senhor está fazendo algo novo no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. E ele é um texto muito importante, ele relata um milagre muito importante de Jesus, né? Porque essa foi a primeira ressurreição de mortos que Jesus operou. Jesus, ele operou alguns milagres de ressurreição de mortos, né? Jesus, ele ressuscitou também a filha de Jairo, Jesus ressuscitou também a Lázaro, que ele já havia 4 dias que estava morto. Mas essa ressurreição do filho daquela viúva de Naim foi o primeiro milagre de ressurreição que foi operado por Jesus. E por isso, esse milagre ele gerou um impacto muito grande na sociedade da época. Não era algo que eles estavam esperando ver ali naquele momento. Eu não sei se vocês sabem, mas existiam naquela época relatos de outras pessoas que realizavam algumas obras parecidas com as que Jesus realizava até esse momento. Existiam relatos, sim, os fariseus, por exemplo, eles expulsavam demônios. Existiam relatos de pessoas que eram usadas em cura. Existiam também relatos de pessoas que se moviam em revelação. Nós vemos isso no livro de Atos, onde nós vemos um espírito de adivinhação. Então existiam pessoas que realizavam obras parecidas com aquelas que Jesus estava realizando ali. É claro que não da mesma forma. Jesus ele se movia com uma autoridade diferente. Jesus, ele não precisava de rituais prolongados como os fariseus precisavam. Jesus não precisava de objetos consagrados. Jesus, pela própria autoridade dele, que era dele, pelo poder da palavra, ele operava curas, milagres, ele expulsava demônios. E as pessoas que acompanhavam o ministério dele tinham um grande temor quando viam isso acontecer. As pessoas que acompanhavam o ministério dele viam que havia algo diferente em Jesus. Eles viam essa autoridade diferente. Por mais que haviam outras pessoas que realizavam algumas das coisas que Jesus estava fazendo, elas não faziam como Jesus. Elas não faziam com a autoridade que Jesus carregava, ou com a facilidade com que Jesus fazia. Mas uma coisa não existia naquela época, Não existiam relatos de pessoas que ressuscitavam mortos.
A última vez que essas multidões que se encontram aqui, elas haviam ouvido falar de uma ressurreição de mortos, era ouvindo os escribas ensinarem sobre o tempo dos profetas do Antigo Testamento. O tempo de Elias, o tempo de Eliseu, onde havia houveram milagres de ressurreição de mortos. Mas era algo que eles não esperavam ver naquele tempo, no tempo que eles viviam. Alguns grupos religiosos até criam ressurreição de mortos. Os fariseus criam que os mortos podiam ressuscitar, mas eles não criam nisso para aquele tempo presente, eles criam nisso como algo futuro, no fim dos tempos, quando Deus restaurasse todas as coisas. Mas eles não estavam esperando ou nem acreditavam que aquilo poderia acontecer naquele momento. Então, a ressurreição do filho dessa viúva gerou um impacto grande na vida das pessoas ali naquele lugar. Sabe, as pessoas elas foram tomadas de temor, a Bíblia diz. Elas louvaram a Deus e elas disseram, um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Deus interveio em favor do seu povo. Aconteceu um verdadeiro avivamento ali naquela região. Essa notícia se espalhou por toda a Judéia e pelas regiões vizinhas. Jesus operou esse milagre na Galileia. Mas essa notícia foi tão impactante que ela se espalhou para outras regiões, para a Judéia, para as regiões circunvizinhas. Sabe, quando Deus faz algo novo, quando Deus faz algo que as pessoas não estão esperando, não existe limitação geográfica para onde isso pode chegar. Sabe, quando Deus gera um avivamento num lugar, isso não é para ficar preso num lugar, mas isso é para ir para fora. Sabe, eu creio que Deus ele está fazendo algo novo aqui no nosso meio, mas esse algo novo que Deus está fazendo aqui é algo que vai gerar transformação também na nossa cidade, algo que pode alcançar o nosso estado, algo que pode alcançar uma nação. Sempre que Deus faz algo novo, isso não fica somente no lugar, mas é uma notícia que se espalha. Sabe, um avivamento não é simplesmente numa igreja, ele é sim a nível pessoal, ele é assim a nível de igreja, mas ele também é a nível de cidade, ele também é a nível de estado, de nação. Ele é para transformar cidades. É isso que nós cremos e é por isso que nós temos orado aqui. Eu creio que Deus está se movendo aqui para realizar isso. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito aqui que nós lemos, eu quero fazer algumas observações sobre o contexto deste Lucas capítulo 7, porque eu acredito que esse contexto tem algumas coisas para nos ensinar, principalmente quando nós comparamos dois milagres que foram realizados por Jesus. Antes de chegar aqui na cidade de Naim, Jesus ele estava na cidade de Cafarnaum. E quando ele estava nessa cidade de Cafarnaum, vão algumas pessoas até ele que trabalhavam para um centurião romano. Esse centurião era alguém importante, ele era alguém que era chefe, que era líder de um grupo de 100 soldados romanos. E essas pessoas que trabalhavam para esse centurião vão até Jesus para pedir que Jesus fosse até a casa dele para curar um servo dele que estava doente. Jesus na hora concorda com esse pedido, ele começa a caminhar em direção à casa desse centurião. Mas antes dele chegar na casa do centurião, vem mais um grupo de pessoas que trabalham para ele e dizem para Jesus, olha, o senhor não precisa ir até lá. O centurião mandou te dizer que ele é um homem sujeito à autoridade, que ele tem soldados debaixo do comando dele também, e que ele reconhece a autoridade quando ele vê. O centurião ele reconhecia a autoridade de Jesus sobre a doença, ele sabia que se Jesus liberasse uma palavra, o servo dele poderia ser curado. Jesus ele fica tão impactado com a fé daquele homem, que ele olha para a multidão que acompanhava ele, tinha uma multidão que acompanhava Jesus, e ele fala, olha, eu nunca vi fé dessa, nem mesmo em Israel. Eu não vi uma fé dessa forma, uma fé desse tamanho, nem mesmo em Israel. O servo daquele centurião é imediatamente curado. E logo depois, a Bíblia diz, não muito tempo depois, Jesus vai até Naim. E quando ele chega nessa cidade de Naim, ele se depara com um funeral. Ele toca num caixão, ele ressuscita o filho dessa viúva e ele entrega o filho para a mãe vivo. Quando nós comparamos esses dois milagres de Jesus, nós entendemos algumas coisas. Primeiro, quando eu olho para esse contexto, eu me lembro de Jeremias 23. Jeremias 23, Deus faz uma pergunta para o profeta Jeremias, e é uma pergunta retórica. Ele pergunta, Jeremias, por acaso sou eu só Deus de perto? E depois ele mesmo responde, não, eu também sou Deus de longe. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de perto, mas o nosso Deus é um Deus de longe. O nosso Deus é um Deus que opera nas nossas vidas enquanto nós estamos aqui, mas é um Deus que também pode agir na vida das pessoas que estão lá fora enquanto nós estamos orando aqui.
Enquanto nós intercedemos aqui, Deus pode visitar os nossos familiares que estão lá fora. Enquanto nós oramos, nós adoramos aqui, Deus pode visitar a vida de pessoas que estão lá fora. Não existe limitação geográfica para aquilo que Deus pode fazer, porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está aqui, mas Ele também está lá. Ele está em todos os lugares. Sabe, eu disse aqui pela manhã que algum tempo atrás eu estava mexendo no Instagram, olhando alguns stories, e eu vi uns stories de um primo meu. Ele e a esposa dele moram nos Estados Unidos, moram em Atlanta. E eu ficava acompanhando e vendo que eles estavam cantando na noite lá, em alguns bares, em algumas festas, em alguns lugares assim, em alguns ambientes nada a ver. E aquilo me doía o coração, assim, eu via aquilo e parece que me incomodava. E enquanto eu via essas histórias, eu ficava orando, mesmo que em silêncio, às vezes falando para o Senhor: Senhor, visita eles, transforma a vida deles, sabe, faz algo na vida deles. E passou um tempo, eles sumiram, eu não vi mais nada deles, eu não ouvi falar mais nada a respeito deles. Mas, agora recentemente, eu estava olhando novamente as redes sociais e eu vi um story deles. Só que dessa vez, eles não estavam cantando na noite, dessa vez eles não estavam cantando em bar, dessa vez eles estavam liderando uma adoração numa igreja lá em Atlanta. Eu glorifiquei a Deus e eu falei: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é Deus de perto, mas o Senhor é Deus de longe. Enquanto nós estamos orando aqui, Deus pode transformar a vida das pessoas lá fora. Sabe, às vezes tem pessoas que não estão aqui, que nós gostaríamos que elas estivessem, mas enquanto nós estamos orando e intercedendo por elas, Deus pode visitar elas aonde quer que elas estejam. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui, nesse contexto, que nos ensina muito também, é que Deus, Ele realiza milagres como uma forma de honrar a nossa fé. Mas Deus não está limitado à nossa fé. Deus, Ele realiza milagres como uma forma de honrar a nossa fé, mas Ele também realiza milagres porque Ele é soberano, porque Ele se move em compaixão. Na cura desse centurião de Cafarnaum, do servo do centurião de Cafarnaum, nós vemos uma expressão de fé do centurião que impactou Jesus. Nós vemos uma expressão de fé tão grande que Jesus ficou impressionado, que chamou a atenção de Jesus a ponto dele olhar para a multidão e falar que ele não tinha visto fé como aquela, nem mesmo em Israel. E por isso o servo daquele centurião foi curado à distância. Mas no milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, nós não vemos nenhuma expressão de fé. Nós não vemos ninguém orando, nós não vemos ninguém indo chamar Jesus, nós não vemos ninguém pedindo para Jesus ressuscitar aquele jovem. Até porque, como eu disse lá no início, provavelmente aquelas pessoas nem acreditavam que isso seria possível. Mas ainda assim Jesus, por conta própria, ele vai até lá. Ele sente a dor daquela mulher, ele vai até o caixão, ele toca no caixão, ele ressuscita o filho dela e ele entrega ele para ela vivo. Porque Deus, Ele honra a nossa fé, mas Ele não está limitado à nossa fé. Ele realiza milagres como forma de honrar a nossa fé, mas Ele também realiza milagres porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, porque Ele quer, porque Ele pode fazer todas as coisas. E Ele se move em compaixão, como Ele se moveu nesse texto aqui dessa viúva. Sabe, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a fé não é importante, pelo contrário, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Então nós precisamos ter fé, mas o que eu estou dizendo é só que Deus, Ele não está limitado à nossa fé. Porque a Bíblia também diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, tem coisas que nós nunca pedimos, tem coisa que nós nunca pensamos, tem coisa que nunca nem passou na nossa cabeça e que por isso a nossa fé nunca alcançou, mas ainda assim Deus é poderoso para fazer. Sabe, eu fico lembrando quantas coisas Deus já fez, quantas coisas às vezes eu até já pedi, mas Deus fez muito maior, Deus fez muito melhor do que eu tinha pedido. Deus foi muito além da minha fé, Deus foi muito além daquilo que eu pedi ou daquilo que eu acreditei. Porque o nosso Deus é um Deus que age sim pela nossa fé, mas Ele é um Deus que se compadece de nós. Ele é um Deus que sabe aquilo que nós precisamos, quando às vezes nós mesmos nem sabemos. E por isso Ele faz além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. Ele é poderoso para fazer além do que pedimos, além do que pensamos. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui também, nesse contexto, é que, embora Deus ele não esteja limitado à nossa fé, a nossa fé tem sim o poder de influenciar no momento do milagre nas nossas vidas. No momento em que nós recebemos a promessa.
Sabe, quando nós olhamos para esse milagre da cura do servo do centurião, nós vemos que quando a primeira leva, né, de funcionários dele, de pessoas que trabalhavam para ele, vão até Jesus e pede para Jesus curar o servo dele, Jesus já concorda na hora. Jesus já começa a caminhar em direção à casa dele, né? E, de fato, Jesus iria chegar até a casa dele e ia curar o servo dele. Mas quando vai aquele novo grupo de funcionários, e quando ele exerce essa fé que impacta Jesus, essa fé que chama a atenção do Senhor, Jesus libera uma palavra e ele é curado instantaneamente. Ou seja, por conta da fé dele que chamou a atenção de Jesus, o milagre chegou mais rápido para ele. Sabe, se não fosse aquela expressão de fé, ele teria que esperar Jesus chegar na casa dele. Talvez isso poderia demorar um tempo, porque Jesus ele caminhava cercado por uma multidão. Enquanto Jesus estava caminhando, pessoas eram levadas até ele para ser curado. Sabe, enquanto Jesus estava caminhando, a gente sabe que isso pode levar um certo tempo, mas por conta da fé dele, que foi uma fé que chamou a atenção de Jesus, o servo dele foi curado instantaneamente. O que eu quero dizer com isso é que às vezes nós temos promessas na nossa vida. Às vezes Deus nos faz promessas, às vezes Deus já liberou algo para nós. Mas às vezes passam anos, às vezes passam décadas, às vezes passa muito tempo e nós não estamos vivendo as promessas de Deus. E muitas vezes o que falta para nós vivermos essa promessa é nós darmos passos de fé. O que falta para nós vivermos essas promessas é nós termos uma fé que chama a atenção do Senhor. Assim como essa fé do centurião que chamou a atenção de Jesus e que ele recebeu o milagre instantaneamente por conta da fé que ele expressou ali naquele momento. Aleluia. Entrando aqui no texto, Jesus, quando ele chega a essa cidade de Naim, e vindo de Cafarnaum, depois de realizar essa cura à distância do servo do centurião, ele se depara com um funeral. Nesse funeral está prestes a ser enterrado um jovem que ele era filho único de uma viúva. Essa mulher aqui, ela já tinha enterrado o marido dela, e agora ela estava prestes a enterrar o filho dela. Era alguém que estava passando por uma situação de muita dor. Era alguém que estava passando por uma situação de muito sofrimento. Não era fácil ser viúva naquele tempo. Até hoje não é, né, na verdade. É muito difícil, é muito doloroso você perder uma pessoa com quem você compartilha a vida todos os dias. Mas naquela época era mais difícil ainda, porque além da dor da perda, havia também uma questão social. Uma viúva naquela época era alguém que vivia às margens da sociedade. Era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade que a provisão, tanto no aspecto financeiro, no aspecto legal, ela cabia ao homem. A viúva, a mulher, ela era totalmente dependente do marido. Então, quando o marido morria, muitas vezes a viúva ficava desamparada, né? Só que o consolo de uma viúva, na maioria das vezes, ela era ter um filho homem. Porque pela lei, o filho homem ele herdaria o patrimônio do pai. Ela herdaria os bens do pai, então ele poderia prover sustento, ele poderia prover proteção para essa viúva. Só que essa mulher, ela primeiro enterra o marido, ela se torna viúva. Ela tinha um consolo, ela tinha um filho, o único filho dela. Só que agora ela está prestes a enterrar o filho também. Então, no contexto aqui, a gente precisa entender que essa mulher é alguém que tinha perdido tudo. Essa mulher era alguém que estava prestes a enterrar tudo aquilo que era mais importante para ela. Tudo aquilo que ela tinha lutado a vida inteira para construir, ela estava prestes a enterrar. Estava num caixão a caminho do cemitério. E quando Jesus se depara com essa situação, a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão por ela. E movido de íntima compaixão, ele vai até ela e ele diz para ela, não chore. Sabe, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que muitas vezes a ideia que nós temos de compaixão é muito diferente da ideia que Deus tem de compaixão. A gente tem uma tendência a associar compaixão com o sentimento de dó. Nós temos uma tendência a achar que ter compaixão é nós vemos uma pessoa numa situação difícil e nós simplesmente nos entristecermos diante da dor do outro, ou nós nos colocarmos junto com ela nesse lugar de sofrimento e às vezes até validarmos o sofrimento de outra pessoa, né? Dizemos para a pessoa, coitada, eu sei que é difícil, né? Você tem razão de estar sofrendo mesmo, essa situação é muito complicada. Mas na realidade, compaixão não é isso. Compaixão de uma perspectiva bíblica não é isso. Quando nós olhamos da perspectiva da palavra de Deus, uma compaixão é nós nos colocarmos no lugar de outra pessoa.
É nós sofrermos sim a dor dessa pessoa, mas é também, principalmente, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance para mudar a realidade dela, para mudar essas circunstâncias dela. Foi isso que Jesus fez por essa mulher. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Foi isso que Jesus fez pela humanidade como um todo. Jesus se colocou no nosso lugar quando Ele se fez homem. Ele em tudo foi tentado, diz a Bíblia. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos como igreja, por sofrimento. Mas Ele fez tudo aquilo que foi necessário para mudar a nossa posição diante do Pai, para mudar a nossa realidade diante de todas as coisas. Sabe, quando Jesus vai até aquela mulher e Ele diz para ela parar de chorar no meio do velório do filho dela, se nós olharmos com os olhos naturais, se nós olharmos uma perspectiva humana, isso não parece compaixão. Isso parece, na verdade, uma atitude de alguém insensível. Isso parece uma atitude de alguém que não está nem aí para o sofrimento das outras pessoas. Sabe, Jesus não fala para ela não chorar como uma forma de consolo. Jesus dá uma ordem positiva para ela, fala, para de chorar. No meio do velório do filho dela. E na realidade, muita coisa que Jesus falou, muita coisa que Jesus fez no decorrer do ministério dele, se ele falasse ou se ele fizesse hoje em dia, ele ia ser cancelado na mesma hora. Inclusive pelos religiosos de hoje em dia. Assim como ele foi perseguido também pelos religiosos daquela época, sabe? Mas na verdade, quando Jesus fala para ela parar de chorar no meio daquele velório, ele estava dizendo para ela, você não precisa mais chorar, porque eu trouxe a solução para o seu problema. Se o seu problema é a morte, eu sou a vida, isso Jesus estava dizendo. Eu vim para resolver o problema da morte, né? Eu já venci a morte. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. E depois disso Jesus vai até o caixão, ele toca no caixão, ressuscita o filho dela e entrega para ela. Jesus resolve o problema dela, traz uma solução para a dor dela, sabe? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele se deparava com pessoas em situação de dificuldade. Ele se compadecia frequentemente dessas pessoas, ele sentia a dor delas, mas ele não incentivava as pessoas a permanecerem do mesmo jeito. Pelo contrário, ele mudava a realidade delas. Ninguém se encontrava com Jesus e permanecia da mesma forma. Ninguém se encontrava com Jesus e continuava do mesmo jeito. Jesus trazia solução para os problemas. Jesus trazia mudança para a realidade das pessoas. E o que eu quero dizer é que a Bíblia fala que nós faríamos as mesmas obras que Jesus e nós faríamos elas ainda maiores. Então, da mesma forma que Jesus, ele era usado para solucionar problemas das pessoas que se cercavam, que se encontravam, que cruzavam o caminho dele. Eu creio que Deus depositou algo em nós também, que é para essa solução para a vida das pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que cruzam o nosso caminho. Sabe, tem algo que Deus colocou em nós, que é para resolver um problema de alguém que está à nossa volta, que é para apresentar solução para algum problema do mundo. Sabe, e nós nos movemos em compaixão de verdade, não quando nós olhamos para as pessoas com um olhar de dó, mas sim quando nós usamos aquilo que Deus depositou em nós para mudar a realidade das pessoas que estão à nossa volta. Sabe, Deus depositou algo em você, que é para alguém perto de você. Os seus dons, os seus talentos, o seu tesouro, a sua experiência, aquilo que você já viveu com o Senhor. Isso é para ser derramado sobre a vida de alguém. Isso é para ser solução para a vida de alguém. O problema é que às vezes nós achamos que nós não temos nada para oferecer para ninguém. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós falamos, eu não tenho nada que eu possa oferecer para ela para resolver esse problema dela. A questão é que às vezes, a gente não sabe de que a pessoa precisa de verdade. E o mais importante, o que as pessoas precisam de verdade, nós temos para oferecer, que é Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Atos, nós vemos um dia que Pedro e João, eles estavam indo até o templo, e que ali na porta do templo havia um aleijado, que ele ficava pedindo esmolas ali. E quando Pedro e Tiago estão passando, ele vai pedir esmolas para Pedro e para João, perdão. Mas Pedro diz para ele, olha, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sabe, aquele mendigo, aquele aleijado, ele achava que o que ele precisava era de dinheiro, mas o que ele precisava era de Jesus, na verdade. E na realidade, no mundo, está cheio de pessoas que elas estão sedentas por Jesus.
Elas estão sedentas pelo reino de Deus. Elas precisam de Jesus, só que elas não sabem que elas precisam de Jesus. Elas acham que o que elas precisam é de mais dinheiro. Elas acham que o que elas precisam é de um emprego melhor. Elas acham que elas precisam é de um relacionamento melhor. Elas acham que elas precisam de diversas coisas. Mas na realidade o que elas precisam é de Jesus. E isso eu tenho, isso vocês têm para oferecer para elas. Isso nós temos para oferecer para as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, o mundo precisa de Jesus. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós precisamos deixar a nossa luz brilhar, para que os homens vejam as nossas boas obras, para que o nome do Pai que está no céu seja glorificado. E às vezes nós os omitimos, às vezes nós os escondemos, porque nós achamos que nós não temos nada para oferecer. Esses dias, foi uma cliente lá no meu escritório, o meu sócio estava atendendo ela, e ela tinha passado por uma situação que ela estava em uma condição difícil, uma condição delicada, de saúde. E eu vi ela se lamentando muito, eu ouvi ela se lamentando muito para o meu sócio. E falando que ela não sabia nem se ela ia estar viva no final desse processo. Ela não sabia nem se ela ia sobreviver até o final, sabe? E numa condição difícil. E eu ouvindo aquela situação, ouvindo aquela conversa, eu comecei a ficar incomodado na minha sala. Comecei a ficar incomodado e eu falei, eu não posso deixar essa mulher sair daqui do mesmo jeito que ela entrou. Sabe? Enquanto ela estava em reunião com o João Paulo, na outra sala, eu peguei, saí da minha sala, fui para a recepção e fiquei esperando ela lá. E na hora que ela saiu, eu falei para ela, eu não lembro o nome dela, mas eu falei para ela, olha, eu vou te falar um negócio, eu vou te fazer um pedido, que pode parecer um pouco esquisito para um advogado, acho que você nunca viu isso em nenhum escritório de advocacia, mas eu posso orar por você? Ela olhou para mim, na hora que eu falei isso, ela me emocionou na hora, ela começou a chorar, ela falou, eu quero muito isso, eu preciso muito disso. E a gente começou a orar por ela, e eu tenho certeza que aquela mulher saiu de lá muito melhor do que ela chegou. Então, às vezes, são coisas simples, às vezes são situações simples. Sabe, uma oração tem poder. A gente tem uma igreja aqui que tem uma cultura profética. O Amoedo falou aqui também sobre o perigo da familiaridade. Sabe, a gente tem uma igreja que tem uma cultura profética onde nós oramos uns pelos outros, onde nós liberamos palavras uns pelos outros. Mas isso não pode fazer com que se torne familiar para nós. Sabe, com que nós deixamos de valorizar isso. Porque a Bíblia diz que a oração do justo tem poder nos seus efeitos. Irmão, uma oração tem poder, a sua oração tem poder. Você tem algo nas suas mãos, você tem algo em você que você pode oferecer para mudar a realidade de alguém que está à sua volta. Uma coisa que me chama a atenção aqui também nesse texto é a ordem que Jesus realiza as coisas aqui. Porque se nós olharmos pela nossa perspectiva humana, não faz sentido essa ordem. Sabe, Jesus ele primeiro vai até a viúva, fala para a viúva parar de chorar, manda essa viúva parar de chorar. E depois ele vai até o caixão, ele toca no caixão, ele ressuscita o filho dessa viúva e entrega esse filho para ela. No momento em que Jesus vai até essa viúva e fala para ela não chorar, o filho dela ainda estava morto. O motivo do choro dela, a razão do sofrimento dela ainda estava ali, não tinha cessado. E quando nós olhamos pelos nossos olhos não faz sentido. Sabe, talvez na nossa cabeça faria muito mais sentido Jesus primeiro ir até o caixão, ressuscitar o filho daquela mulher, entregar o menino para ela vivo e depois sim dizer para ela, olha, você não precisa mais chorar, o seu problema está resolvido, o seu filho está aqui, o seu filho está vivo. Porque na realidade, irmãos, nós queremos que as circunstâncias mudem primeiro, para depois nós mudarmos. Mas na lógica de Deus nem sempre funciona desse jeito. Na lógica de Deus, frequentemente é nós que temos que mudar primeiro, para depois as circunstâncias mudarem. Na lógica de Deus, muitas vezes, é nós que temos que mudar a nossa atitude primeiro, o nosso semblante primeiro, para que depois as coisas comecem a mudar na nossa vida, para que depois o milagre possa chegar. Sabe, quando nós estamos passando por uma situação difícil, a nossa tendência é querer chorar, é querer se lamentar, é querer às vezes até reclamar, murmurar. Mas a Bíblia não diz para nós fazermos isso. A Bíblia nos ensina, por mais que seja difícil, a nos alegrarmos em meio à tribulação. Sabe, não nos alegrarmos pela tribulação, porque isso não faz sentido, isso é loucura. Mas nos alegrarmos em meio à tribulação. Por quê? Porque a nossa alegria não vem das circunstâncias externas. A nossa alegria vem de dentro. A alegria é um fruto do Espírito.
ela é de dentro para fora, ela é produzida pelo Espírito Santo dentro de nós. É algo que só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue entender. Como nós conseguimos nos alegrar, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de sofrimento, porque é uma alegria que brota de dentro para fora. Nós nos alegramos na esperança, diz a palavra de Deus. Sabe, a nossa alegria, ela vem daquele em quem nós esperamos. Nós podemos nos alegrar mesmo diante das provações, porque nós sabemos que Jesus já venceu por nós todas as coisas e que Ele nos deu autoridade sobre as circunstâncias. Ele nos deu autoridade para governar sobre as circunstâncias. E quando Jesus chega, irmão, muda tudo. Eu falei aqui pela manhã, me lembrei de novo. Um dia que foi impactante para mim, que foi um dia que eu conheci a avó da minha esposa. Porque eu conheci ela num velório. Era uma história parecida com essa aqui. Eu conheci ela num dia em que ela estava enterrando um filho dela. Era um velório do tio da minha esposa, era um velório de um filho dela. E eu não conhecia ela, eu fui até lá esperando ver uma mulher desolada, esperando ver uma mulher em grande sofrimento. Porque eu mesmo já tinha visto isso de perto. Eu já tinha perdido meu pai, eu tinha visto o tamanho da dor da minha mãe quando isso aconteceu. Mas, quando eu cheguei na casa dela, o velório estava sendo na casa dela, quando eu cheguei na casa dela, o que eu vi lá me impactou. Porque eu nunca tinha falado com ela, nunca tinha visto ela, mas quando eu cheguei lá, eu fui apresentado para ela, ela olhou para a minha cara e ela disse: Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. E ela sorriu para mim. Irmão, quando eu saí de lá, eu não consegui entender o que estava acontecendo. Eu falei, mas como assim? Eu fui no velório do filho dela. E essa mulher estava rindo, essa mulher estava alegre, sabe? É claro que ela estava sofrendo, mas mesmo em meio a esse sofrimento, ela estava se alegrando no Senhor, não pela circunstância, não pelo que estava acontecendo, mas tinha algo que ainda estava gerando alegria nela. E depois eu fiquei sabendo que aquele filho dela, ele tinha um problema com o alcoolismo, ele tinha um problema com bebida, mas que poucos dias antes, ele tinha tido um encontro com o Senhor e ele tinha se reconciliado com Jesus. Então, na verdade, irmão, aquela mulher, ela estava alegre, não porque o filho dela tinha morrido, mas ela estava alegre porque o filho dela estava vivo, porque o filho dela estava com o Senhor. Isso gerou algo em mim, eu não sei explicar, porque eu não era cristão naquela época, eu não conhecia Jesus, eu não era convertido. Sabe? Eu estava começando a namorar com a Luana. E a avó dela era missionária da Assembleia de Deus, a vida inteira missionária, era mulher de Deus. Mas quando eu fui para casa, eu pensava comigo, eu não sei o que essa mulher tem, mas eu preciso disso que ela tem. Sabe, tem alguma coisa nela que é diferente, tem alguma coisa nela que eu não consigo explicar e eu preciso disso. E isso foi uma das coisas determinantes quando eu decidi de fato aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Foi a vida daquela mulher, foi a atitude daquela mulher. Sabe, a alegria dela no momento de dor gerou vida para mim. E às vezes, quando nós nos alegramos em momentos de dificuldade, irmão, isso gera vida para as outras pessoas que estão perto de nós. Porque as pessoas estão nos observando. E uma coisa eu te digo, hoje as pessoas elas não esperam que nós reagimos diante das situações com o fruto do Espírito, sabe? Eu estava refletindo sobre isso esses dias. Hoje, diante das situações, as pessoas não estão acostumadas, irmão, a ver as pessoas reagindo com amor. Elas estão acostumadas com a indiferença, não com o amor. Elas estão acostumadas com a guerra, não com a paz, sabe? As pessoas querem procurar confusão com tudo. Mas quando diante das situações nós reagimos de forma a refletir o caráter de Deus, a refletir o fruto do Espírito, isso impacta a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? E aqui para terminar, quando Jesus chega nessa cidade, tem um encontro aqui de duas multidões. Existe uma multidão que estava saindo da cidade. Era a viúva com o funeral do filho dela. E uma considerável multidão, a Bíblia diz, que estava saindo daquela cidade em direção ao cemitério. O cemitério, ele ficava do lado de fora da cidade. Os mortos eram enterrados fora da cidade naquela época. E do outro lado vinha uma multidão que era a multidão de Jesus, dos seus discípulos e daqueles que caminhavam com ele. Quando Jesus chega na porta dessa cidade, acontece um encontro dessas duas multidões e a porta da cidade é fechada. Aquela mulher e aquela multidão, eles estavam indo em direção ao cemitério. Jesus e a multidão que estava com ele estavam vindo de lá. Sabe,
Para aquela mulher e para a multidão que estava com ela, o cemitério era futuro. Mas para Jesus e para aqueles que estavam com ele, o cemitério era passado. Existe algo profético aqui nesse texto. Porque Jesus, ele já venceu a morte. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Sabe? E não só ele, mas também aqueles que caminham com ele. Também aqueles que caminham com ele porque ele nos deu vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida. Aquela mulher, quando ela está indo para fora daquela cidade, quando ela está indo para o cemitério, quem sabe na cabeça dela está passando um filme, porque não era a primeira vez que ela passava por aquilo. Ela já tinha passado por aquilo antes. Ela já tinha enterrado o marido dela antes. E agora ela estava prestes a enterrar o filho dela. Talvez na cabeça dela estava passando um filme e ela pensando, de novo, eu vou ter que passar por isso de novo. Mas quando Jesus chega com a multidão e para na porta daquela cidade, ele fecha a passagem, ele fecha a porta. E é como se ele estivesse dizendo para aquela mulher, não, você não vai passar por isso de novo. Eu estou rompendo esse ciclo agora. Eu estou rompendo esse ciclo repetitivo de morte na sua vida agora. Sabe, quantas pessoas às vezes estão passando por ciclos repetitivos, ciclos de fracasso, ciclos de morte, coisas que não vão para frente, projetos que nunca prosperam, relacionamentos que nunca dão certo, coisas que quando a gente acha que vai dar certo, quando nós achamos que vai fluir, as coisas não dão certo, as coisas morrem. Acontece um aborto, sabe, mas eu creio que Jesus, ele está fechando a porta do cemitério. Eu creio que Jesus, ele está fechando essa porta, ele está quebrando ciclos repetitivos aqui hoje. Eu creio, e a Bíblia diz que a porta que Jesus fecha, irmão, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha também ninguém abre. Sabe, ele quer gerar vida. Onde existe uma história de morte, ele quer gerar vida. Onde existe uma história de derrota, ele quer escrever uma nova história, uma história de vitória. Sabe, ele tem uma nova história para nós. E eu quero declarar aqui nessa noite que nós vamos viver a história que Deus escreveu para nós em Cristo. Eu quero declarar aqui nessa noite que nós não vamos viver nenhuma história de derrota. Nós não vamos viver nenhuma história de morte. Eu quero no nome de Jesus aqui, repreender todo espírito de morte, todo espírito de aborto e declarar que nós vamos viver uma nova história, que nós vamos viver aquilo que o Senhor já conquistou para nós, que nós vamos viver aquilo que Deus tem, os planos que Deus tem para nós, os projetos que Ele tem para nós, é isso o que nós vamos viver. Nós não aceitamos nenhuma história de morte, nós cancelamos toda a agenda do inimigo, nós cancelamos toda a agenda do maligno, mas nós declaramos vida aqui nessa noite. Jesus veio para dar vida. Aqui nesse texto existe um avivamento, eu falei aqui no início, com esse milagre que foi realizado por Jesus. As pessoas ali, elas foram tomadas de temor, elas louvaram a Deus, elas disseram, um grande profeta se levantou aqui no nosso meio. Deus visitou, Deus interveio em favor do seu povo, e aquela notícia se espalhou. Sabe, quando nós testemunhamos algo novo da parte de Deus, quando nós testemunhamos o mover de Deus, quando nós temos um encontro com Deus, isso sempre vai produzir algumas coisas em nós. Isso produz esperança, como produziu neles aqui, que louvaram a Deus, que declararam que um grande profeta havia se levantado no meio deles, talvez lembrando da promessa de Moisés lá no Antigo Testamento, que dizia que um profeta como ele iria se levantar. Sabe, isso gerou esperança neles daquilo que Deus ia fazer. Isso gerou louvor, mas isso também gerou temor neles. Sabe, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós testemunhamos o mover, o poder de Deus, isso gera temor em nós. Isso faz que nós olhemos para Deus com um olhar de esperança, mas também que nós olhemos para nós mesmos e para a nossa vida e para como está a nossa vida diante do Senhor. Sabe, temor não é medo de Deus. Temor é reverência. Temor é reconhecimento. É reconhecimento da santidade de Deus. É reconhecimento da grandeza de Deus. É reconhecimento do poder de Deus. Mas esse reconhecimento, ele deve nos levar a uma vida de obediência.
É uma vida de alinhamento com a palavra de Deus. É uma vida de alinhamento com aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, a primeira coisa que acontece com ele, a primeira reação dele é ele dizer, olhar para ele mesmo e dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então vem um serafim com uma brasa e toca na boca dele, ele é purificado, sabe? Quando nós estamos diante da presença do Senhor, isso deve gerar temor em nós. Isso deve nos fazer olhar para nós mesmos, sabe? Isso deve nos levar até um alinhamento. Eu creio que Deus quer fazer um avivamento aqui no nosso meio, mas eu creio que Deus quer gerar um movimento de pureza, um movimento de alinhamento, um movimento de temor nos nossos corações. Eu vejo Deus, eu sinto Deus gerando isso aqui nessa noite. Sabe, Jesus, ele é nosso amigo, Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, mas Jesus também é o nosso rei, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E a gente não entra na presença de um rei de qualquer forma.